E aí, pessoal, tranquilo? Se tu teve uma conta do Facebook, uma conta do Instagram, um perfil do LinkedIn bloqueados, e sejam quais forem os motivos, se foi por uma suposta violação nas políticas, que nem as plataformas costumam dizer, ou se um hacker invadiu a tua conta e aí trocou a senha, trocou a autenticação em 2 fatores, ou tu esqueceu, ou tu perdeu também o aplicativo de autenticação em 2 fatores, enfim, os motivos são muito amplos, tá? Nesse vídeo aqui, então, eu quero atualizar um vídeo anterior que eu tenho aqui, um vídeo muito mais antigo, que é exatamente sobre o bloqueio de contas. E aí, como já faz um tempo, algumas coisas também já são um pouquinho diferentes, eu resolvi então fazer um vídeo novo para trazer aqui para ti como se fosse um passo a passo do que fazer caso tu tenha uma conta bloqueada, beleza? Eu vou dividir esse vídeo assim. Primeiro eu vou falar então sobre uma situação que tem acontecido bastante, que é em relação a hackers, tá? Depois eu vou trazer aqui as outras situações. Pessoal, sobre hackers, o que é importante fazer, tá? Primeiro, se a tua conta... antes de tudo, pega agora teus perfis, teus e-mails, tudo que tu tem, vai lá e ativa a autenticação em 2 fatores, tá? Faz isso agora. Para esse vídeo, vai lá, ativa a autenticação em 2 fatores em tudo que tu tem, depois volta aqui para o vídeo. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, eu te diria que assim, 95% dos casos que chegam para mim envolvendo hacker é por falha na autenticação em 2 fatores. Ou seja, a pessoa não tinha autenticação em 2 fatores ativa. E aí foi por ali que o problema começou a surgir e depois se alastrar. Então faz isso urgente. Inclusive, faz isso lá no teu gov.br. Por quê? Porque a partir do login do gov.br é possível que um invasor acesse vários outros serviços do governo, inclusive ele pode até assinar contratos se passando por ti. Ou seja, é uma situação muito perigosa e tu precisa fazer urgente essa ativação, tá? Para evitar ter problemas. Inclusive, compartilha esse vídeo aqui com pessoas que tu sabe que já passaram por esse problema ou com pessoas que tu sabe que não tem essa função ativa. E se tu quiser que eu faça um vídeo ensinando a ativar, comenta aqui também que se tiver bastante gente querendo, eu faço um vídeo aí para vocês. Beleza, pessoal. Acabamos então já estamos com a autenticação em 2 fatores ativa. Ok, agora vamos voltar lá para o caso do hacker então. Se um hacker invadiu a tua conta, o que é importante tu fazer? Primeiro, registra um boletim de ocorrência, tá? Por quê? Porque esse boletim de ocorrência, depois ele vai ser usado como prova judicial. Segundo, envia mensagem para a rede social, né, para a plataforma, que é a plataforma que disponibiliza essa tua conta. Por exemplo, se o teu perfil do Instagram sofreu um ataque, o que tu vai fazer? Vai registrar um boletim de ocorrência dizendo o que aconteceu, vai entrar em contato direto com o Facebook, que é a empresa, né, que disponibiliza o perfil do Instagram. A empresa é a Meta, mas aqui no Brasil a empresa ainda é Facebook o nome, tá? Mas é a Meta, como se fosse. Vocês vão entrar em contato explicando que vocês tiveram a conta invadida por um hacker. Beleza. Depois, caso tu consiga acessar a tua conta, o que tu vai fazer? Vai acessar a conta, trocar a senha, trocar tudo. Beleza? O que tu vai fazer também? Avisar pessoas conhecidas que isso aconteceu. Por quê? Porque essas pessoas podem virar as próximas vítimas. Quanto mais prova tu tiver, melhor, tá? Depois que tu tiver feito tudo isso, e se a plataforma não tomou por conta própria já as medidas para te restabelecer a tua conta e tudo mais, o que tu vai fazer? Tu vai procurar um advogado e vai levar para ele tudo isso que tu reuniu de provas, tá? E aí tu vai precisar então entrar com uma ação judicial, e aí nessa ação tu pode pedir então o restabelecimento da tua conta. Caso tu tenha danos comprovados também, tu pode pedir também uma indenização por esses danos. Aí cada processo também é um processo, né? Não existe assim uma regra de se tu vai ganhar, se tu não vai ganhar. Por isso que é importante que tu tenha boas provas
e que tu busque um bom advogado para isso, beleza? Agora vamos falar sobre a violação, sobre o bloqueio de contas quando a gente tem uma violação nas políticas da plataforma. Gente, isso aí é muito polêmico, tá? Por quê? Porque praticamente as plataformas, elas estão tendo um comportamento que, na minha opinião, é ilegal, não só na minha opinião, mas na opinião também de muitos advogados, muitos juristas, é ilegal, que é o quê? A plataforma simplesmente bloqueia a tua conta e diz que tu cometeu uma violação nas políticas. Só que ela não te diz qual foi a violação, ela não te dá um prazo para tu se defender desse bloqueio. Ou seja, ela é simplesmente um bloqueio arbitrário. Isso na minha opinião, tá? Se tu pensa diferente, até comenta aqui para eu entender também a tua opinião. Mas o que eu estou dizendo é o quê? Que o titular da conta, ele não tem direito de se defender e muitas vezes ele não sabe nem o que ele fez. Então, isso é algo grave. E aí, acontecendo isso contigo, qual que é então o melhor passo a passo a ser feito? Primeiro, sempre, não importa a situação, sempre entre em contato com a plataforma, explica o ocorrido, guarda provas de estudo, né? Porque isso depois lá na frente vai ser utilizado como prova judicial. Explica tudo o que aconteceu, pergunta qual foi a violação, diz que tu não conseguiu se defender, pede de repente até um prazo para conseguir se defender, né? Sabendo qual foi o motivo. Beleza. Se nada disso adiantou, o que tu vai fazer? Vai reunir todas as provas, procurar um advogado e aí tu pode entrar com uma ação então para reconhecimento de que esse bloqueio realmente foi ilegal e pedir então o restabelecimento da tua conta. Hoje em dia, a gente pode dizer que a gente tem uma jurisprudência bem uniforme, tá? Embora ela não seja unânime, ela é muito posicionada para o sentido de reconhecer que não pode haver essa prática de bloquear a conta sem apontar qual foi a violação. Então, é uma ação que muitas vezes compensa entrar sim, tá? Por isso que é importante tu conversar com o advogado, levar as provas que tu tem, para que esse advogado possa analisar o teu caso e te sugerir sobre a viabilidade ou não de entrar com essa ação. Inclusive, se tu trabalha, né, utilizando a rede social, por exemplo, se tu é um influenciador, se tu é um infoprodutor, se tu tem uma startup que tu utiliza as redes sociais para divulgação, ou se tu tem uma empresa também, né, que tu utiliza, o que tu pode comprovar? Tu pode reunir provas de que tu teve danos também por causa desse problema, né, com a conta, que tu não conseguiu vender, ou que tu teve que fazer reembolsos. Ou seja, quanto mais provas tu tiver, melhor, porque daí tu pode tentar então pedir também um ressarcimento por esses danos. Esses ressarcimentos é muito importante ter prova, tá? Não adianta só alegar, tem que conseguir provar para que tenha realmente chances de ganhar, mas é possível. Aí outra situação também que pode acontecer, esqueceu senha, perdeu a autenticação em 2 fatores. O que tu pode fazer também? Mesma coisa, sempre entra em contato com a plataforma, sempre faz isso, guarda provas disso. Se nada resolveu, tu pode também entrar com uma ação. Aí alguém pode dizer, mas Lucas, se o cara perdeu o acesso à autenticação em 2 fatores, foi um problema dele, né? Não é culpa da plataforma. Realmente, o problema em si surgiu por causa dele. Mas no momento em que ele tentou resolver isso com a plataforma e não conseguiu resolver, aí a gente já pode falar que o problema também passou a ser da plataforma, que não disponibilizou os meios para devolver o acesso dele, né? Porque a plataforma consegue, ela pode pedir documentos, pode identificar que realmente é aquela pessoa e aí devolver a conta, desbloquear a autenticação em 2 fatores, enfim. Então aqui eu trouxe 3 situações, tá? Existem outras também, existem variações dessas situações, mas é importante o quê? Primeiro, sempre contata a plataforma e sempre junta o máximo de provas possível, tá? Porque quando tu chegar no advogado com essas provas, quanto mais robustas forem essas provas que tu levar,
maiores vão ser as chances de um juiz entender que tu realmente tem razão. Inclusive, assistam a minha playlist sobre direito para infoprodutores. Eu também tenho uma playlist de direito digital. Assistam lá, tem vários vídeos interessantes, alguns inclusive tocando nesses assuntos aqui também. Beleza, pessoal? Até mais!